Olá, queridos irmãos do canal Pão da Vida, como vocês estão? Tudo bem? Aqui o irmão Silvio Costa. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Estamos no livro de Gênesis e hoje, no dia 12 de janeiro de 2022, leremos os capítulos 34, 35 e 36, tá bom? Para isto, já estou com a Bíblia aberta aqui na tela do meu computador e vamos ler juntos aqui a partir do capítulo 34, ok? Vamos lá, então aqui, vamos lá. Gênesis capítulo 34. Só ver se está tudo certinho aqui. Tudo ok. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Sicá a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher. E aparentai-vos convosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela, e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã. E disseram-lhe: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo o homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, porém, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: Estes homens são pacificados conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, as suas possessões, e todos os seus animais não serão nossos. E seu gado, as suas possessões, e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem, de todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia,
quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Viram os filhos de Jacó aos mortos. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo tomaram, e todos os seus bens, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos, e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram, devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Bom, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui agora, em Gênesis capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te sobre a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam nas suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel, e estendeu a sua tenda
além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Bom, meus irmãos, agora vamos para o capítulo 36, tá? O último capítulo deste dia. Gênesis capítulo 36. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, e a Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel. E a Aolibama deu à luz a Jeus, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã. E foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tímna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú e filha de Aná, filha de Zibeão. Ela teve de Esaú Jeus, Jalão e Coré. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré e o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. E estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra.
Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as mulas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dizon e Aolibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizã, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus principados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Bela, filho de Beor. Reinou, pois, em Edom Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe. Euzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade. E Samilá, de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Samilá. E Saul, de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul. E Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibor. E Adar reinou em seu lugar. E o nome de sua cidade foi Pau. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenais, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Bom, meus irmãos, com isso terminamos hoje a leitura, dos 3 capítulos. Só ajustar aqui rapidamente. Com isso, lido o capítulo 36, terminamos a leitura deste dia de hoje. Eu peço que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra que fizemos, Que o Senhor abençoe a sua vida. Fiquem na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo.